Programa Sapiência, com o professor Marcelo Henrique. Voltando para o nosso segundo bloco, continuamos já no dia 25, em que STF encerra o primeiro dia do julgamento de Bolsonaro e aliados. Mais uma vez, essa questão de justiça. Nesse ponto, eu gostaria de explicar para vocês o que é isso. Qual é esse momento dentro do processo penal? Mais uma vez, vocês não vão me ver aqui fazendo juízo de valor sobre a decisão, essa ou decisão aquela. Esse tipo de juízo de valor eu faço nos meus clientes, dentro dos autos, nos quais, quando eu acho que a decisão não é justa, eu recorro. Então, local para discussão de decisão judicial é recurso. Atendendo ao duplo grau de jurisdição, atendendo nas estritas regras da Constituição e dos seus respectivos códigos, seja de processo penal, seja de processo civil ou no rito trabalhista, eleitoral, enfim, qualquer que seja, mas apenas se discute dentro dos autos. Eu só vou explicar aqui o que é isso, né? Encerra o primeiro dia do julgamento. Né? É um julgamento? Sim, é um julgamento inicial, em que o juiz diz se ele aceita ou não uma denúncia. Todo procedimento criminal, processo penal, ou que nós chamamos tecnicamente de persecução penal, ela inicia no fato, esse fato é levado até a autoridade policial, tanto é que em latim se falava notitia criminis, mas tecnicamente ela deve ser chamada de notícia do fato. Alguém leva para a autoridade policial a notícia do fato. A autoridade policial instrui um procedimento chamado inquérito policial, no qual ele apura se aquele fato levado a ele via boletim de ocorrência, via requisição de instauração de investigação, enfim. A autoridade policial vai dizer se aquele fato é ou não um crime. Após este estudo, esse procedimento administrativo chamado inquérito policial, que nesse caso foi feito pela Polícia Federal, ele é encaminhado para o Ministério Público, se ocorreu no âmbito dos estados, estadual, se ocorreu no âmbito da União Federal. O Ministério Público, que é o titular da ação penal, é dele o direito chamado jus puniendi, o direito que o Estado tem de punir. Ele é exercido por meio do advogado da sociedade. E o advogado da sociedade é o Ministério Público. Ele vai analisar todo aquele procedimento investigatório feito pela polícia e vai decidir se ele pede para arquivar o caso ou se ele denuncia os indivíduos que ali estão ou ainda se ele pede maior aprofundamento nas investigações. Quando o titular da ação penal, no caso o Ministério Público, no caso o Procurador-Geral da República, que é o competente, neste caso que nós estamos noticiando, ele entendeu que precisamos da ação penal. Ele denunciou, ele entendeu que houve crime e ele, assim, entendeu que o correto é iniciar uma ação penal. Este pedido de início da ação penal é submetido à primeira decisão judicial. E essa decisão, assim como o princípio que leva a esta tomada de decisão e a esta denúncia por parte do Ministério Público, embora eu, como jurista, não concorde, vige no Brasil o indúbio pro societate. Lembrando que o indúbio pro réu, né, na dúvida, decide-se pelo réu, se aplica a sentença, se aplica a decisão final. Quando estamos diante de dúvidas, no momento de arquivar a investigação ou promover a ação penal, promove-se a ação penal. Né? Então, na dúvida, pró-sociedade, ou seja, vamos apurar este caso para oportunizar, inclusive, que as defesas se defendam, que os acusados se defendam. Por isso que tem toda aquela diferença na nomenclatura do indivíduo. Até que chega o momento da denúncia, ele é acusado,
depois ele se torna réu, quando a denúncia é aceita, depois de réu, ele é condenado ou absolvido. Então tem toda essa diferença e a esmagadora mesmo, maioria dos casos, os julgadores recebem as denúncias, até para oportunizar as defesas de exercerem esse sagrado direito de apresentar a sua versão dos fatos, coisa que, dentro do ambiente policial, é bastante diminuta, porque o inquérito policial é um ambiente inquisitório, é um ambiente em que a polícia está procurando provas, está procurando elementos de que houve uma infração de natureza criminal. Então, não é sede para uma atuação tão profícua da defesa dentro de um inquérito policial, em que pese a Constituição de 88 tenha estendido a ampla defesa para o inquérito policial. Por exemplo, no inquérito não há que se falar em contraditório. As oitivas realizadas no ambiente policial, elas não estão sob esse escrutínio. Elas não são feitas na presença do promotor de justiça. São feitas sob o advogado de defesa, mas cada um o seu, diferente da ação penal. Dentro da ação penal, todos os defensores participam da oitiva das testemunhas, têm a oportunidade de questionar as testemunhas. Então, é aí que ocorre a ampla defesa no seu sentido mais pleno e o contraditório. Então, atenção, né? Não vão assim dizer, olha, o STF recebeu a denúncia, o STF julgou já contra esse pessoal aí. Não, não é assim, não é assim. E na esmagadora maioria dos casos, as denúncias são recebidas, até porque, pelo menos em tese, o parquê, o representante do Ministério Público, é um profissional extremamente qualificado, compromissado com a verdade. Ele não vai denunciar alguém de forma vã, de forma vazia, né? Acontece, claro, mas é sim uma agulha no palheiro. A regra é um processo respeitoso com o acusado, com aquele que pretende-se que se torne réu e depois condenado. Então, o grande ponto, né, a grande discussão dessa notícia, né, que será esse recebimento do STF, que se encerrou no dia 25, né, teve 2 dias aí de que os ministros ouviram as sustentações dos eminentes advogados e depois decidiram. Isso diz respeito ao início da ação penal, apenas o início, né? Teremos toda a oitiva de testemunhas, dos próprios acusados, dos réus, né? Então, é o início da ação penal, não é fim, não é nada nesse sentido, e é uma coisa absolutamente normal e esperada que se acontecesse. Em seguida, nós vamos aí a uma discussão de um pedido, né, da França de bancos de desenvolvimento de alimentação saudável. Este ponto da alimentação saudável é uma discussão que vem ganhando pauta ultimamente, e assim o deve ser, porque não se falava há anos atrás sobre a saúde da mesma forma que se fala hoje. É claro que existe uma preocupação estética atual muito grande, existe uma preocupação de aquele padrão, né, como se a beleza humana, como se a beleza das pessoas fosse algo matemático. Mas é evidente que a sociedade cria padrões baseados pela indústria da moda e outros afins, que o shape, né, o corpo magro, as formas até de se vestir, enfim, tudo isso passa por um modismo muito grande, mas a questão da obesidade
se tornou algo grave e algo que acomete pessoas no mundo todo. Então, essa preocupação de alimentação saudável, né, foi um ponto determinante na chamada cúpula de Nutrition for Growth, né, que aconteceu essa semana, no qual o governo francês, né, lendo aqui a matéria, espera sensibilizar bancos públicos de desenvolvimento para que eles se comprometam financeiramente com a produção de alimentos saudáveis para a população e ambientalmente sustentáveis. É curioso, porque se alimentar de forma saudável é muito caro, o que torna esse tipo de prática muito boa, porém inacessível para a grande maioria da população, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. E a França teve essa ideia de requerer dos bancos públicos de desenvolvimento, no caso nosso seria o BNDES, linhas de crédito, financiamentos para promover esses alimentos de uma forma um pouco mais em conta, de uma forma um pouco mais barata. Tudo que tem aquele selo de orgânico, infelizmente, ainda é muito caro. E olha como é que a sociedade muda. Primeiro, valorizava-se demais aquela agricultura, aquele agronegócio todo maquinado, com grandes produções e, logicamente, com seus defensivos agrícolas, agrotóxicos, etc. Aí depois entendeu-se que o correto era voltar no tempo e buscar aqueles alimentos livres desse tipo de elementos venenosos, nocivos, quimicamente preparados para matar as pragas do campo, mas que acabam nos afetando também. Então, essa fase do embutido, do industrializado, dos diversos elementos artificiais nos produtos naturais, ela vem sendo superada a cada dia. Mas, até pela necessidade de apego manual, praticamente artesanal, isso ficou tudo muito caro. E como é caro, precisa de apoio para subsidiar. O Estado tem que ter uma maneira de subsidiar essas produções, porque os bancos privados, evidente que são baseados em lucro e não é lucrativo subsidiar esse tipo de agroindústria, né, esse tipo de produção. Então, segundo essa organização da Nutrition for Growth, estima que sejam necessários aproximadamente 13 bilhões de dólares por ano para garantir a segurança alimentar e uma dieta saudável para a população. Lembrando que esses alimentos orgânicos e afins geralmente vêm de pequenas propriedades, muitas vezes familiares, que não têm condições de produzir em larga escala. Então, se houver um investimento de origem pública, como os bancos de desenvolvimento, certamente se conseguirá obter recursos necessários para que tenhamos aí uma melhor alimentação, melhores recursos para as nossas famílias. Essas aí foram as principais notícias, os principais fatos dessa semana, qual nós fizemos a nossa discussão hoje. Convido a todos que acompanhem o portal Docmacia, que é o produto editorial jornalístico do Grupo Erga Omnes. Acompanhem na TV e no rádio nossa programação, sempre voltada, TV Erga Omnes, sintonizada pelo canal número 110 da Soul TV. Também lá pelo nosso site tv.grupoergaomnes.com.br. Acompanhem também a nossa rádio, Rádio Erga Omnes, radio.grupoergaomnes.com.br, ou na sua loja de aplicativos, tanto TV quanto rádio. Você digita lá Rádio Erga Omnes, baixe o aplicativo e ouça nossa programação. Tanto na rádio quanto na TV, uma preocupação com a educação, cultura, né, e a formação de um país melhor,
uma formação de uma sociedade que tenha consciência dos seus direitos, que tenha consciência das necessidades que impulsionam o nosso país e podem torná-lo um lugar melhor, e não só hoje, para as gerações futuras. Aqui no programa Sapiência, vocês também terão matérias, terão gastronomia, viagens, todo tipo de elemento ligado à cultura será nosso objeto de discussão, objeto de estudos e também os principais fatos que ocorreram durante a semana. Foi um prazer estar com todos vocês. Estamos abertos para sugestões de pauta, para matérias específicas e, mais uma vez, agradeço pela gentileza e pela audiência. Até a semana que vem.